glândula tireoide é uma glândula em formato de borboleta, que ela é localizada na base do pescoço bem anterior. Então, por que ela é uma glândula? É uma glândula porque ela produz hormônios. E esses hormônios são os hormônios tiroidianos, eles são muito importantes para o corpo inteiro. Então, por exemplo, se a gente fizesse uma analogia que o nosso corpo é um carro, tá? Os hormônios tiroidianos seriam a gasolina do carro. E é por isso que nos problemas da função da tireoide, você pode ter o hipotiroidismo, então que você tem pouca gasolina. Então o que o paciente sente? Ele se sente cansado, ele tem muito sono, o intestino funciona devagar. E você tem o oposto, você tem problemas na tireoide que vão causar o aumento do hormônio tiroidiano. E aí a pessoa fica acelerada, né? Fala rápido, perde peso, o intestino funciona muito rápido, tá? Então esses são os problemas da função relacionados aos hormônios da tireoide. São normalmente fáceis de diagnosticar, um médico pela história e pelos exames de sangue, simples exames de sangue, ele diagnostica, facilmente tratáveis, né? E aí previne problemas assim sérios para a vida do paciente. Então, outro problema que você pode ter da tireoide é um problema da forma dela, né? Sem alterar os hormônios. Então, a tireoide, por exemplo, você pode ter pacientes que têm a tireoide grande, a tireoide cresce, chama o bócio. Quando cresce de uma maneira uniforme, isso pode ser causado, por exemplo, por falta de iodo. Então, a tireoide cresce como um todo, aqui o médico consegue palpar e ver que a tireoide está aumentada. Quando ela não é de uma maneira uniforme, podem ocorrer nódulos. E esses nódulos, eles podem, em apenas 5% dos pacientes, serem câncer. Então, são cânceres que crescem muito devagar, a cirurgia da tireoide é o tratamento e a grande maioria desses pacientes vai ficar livre de doença depois desse tratamento cirúrgico. O câncer de tireoide é um câncer que não tem praticamente nenhum sintoma. É um nódulo que vai crescendo na região anterior do pescoço e até ele ter 2, 3 centímetros, muitas vezes não é nem palpável. Então, ele passa muito desapercebido e acaba sendo diagnosticado em algum exame de rotina que algum médico pede. Os nódulos de tireoide maligno, eles são mais frequentes nas mulheres acima dos 40 anos, mas as pessoas que têm que se atentar para eles são aqueles que têm história familiar de nódulos malignos de tireoide, que já fizeram algum tipo de radioterapia na região superior do corpo, às vezes para câncer de mama, para câncer de pulmão. Então essa radiação pode atingir a tireoide. Seja num exame de rotina, ou seja porque você notou este nódulo, o exame inicial é um ultrassom de tireoide e a seguir uma punção do nódulo para um estudo anatomopatológico. Como nódulos são muito frequentes, nem todos os nódulos são puncionados, a gente tem alguns critérios de suspeita para indicar a punção para os que têm suspeita de malignidade. Eu acho que é importante lembrar que nódulos de tireoide encontrados no ultrassom é uma patologia muito frequente, muito comum, tanto em homens quanto mulheres. A grande maioria deles são benignos, muitas vezes não precisam punção nem preocupação, mas precisam ser seguidos. Um segmento anual, a cada 2 anos, com controle ultrassonográfico é importante, principalmente nos pacientes de risco.